Logo após o divórcio, deixei tudo para trás. O meu ex-marido, João, abraçava sua amante na maternidade do Hospital da Luz e disse-me, triunfante, uma mulher como tu não merece ser a mãe do meu filho. Pouco depois, o seu sócio apareceu no hospital e com uma única frase derrubou-o no local. O calor sufocante de julho em Lisboa parecia queimar a pele. Apertei o papel na minha mão, sem me dar conta de que as suas bordas afiadas se cravavam na minha palma. Um ligeiro cheiro a sangue misturava-se com o ar denso e pesado da cidade. À minha frente erguia-se a imponente porta do Tribunal de Família e Menores de Lisboa. Uma porta agora fechada para sempre, como os meus 3 anos de casamento. No momento em que desci o primeiro degrau, o telemóvel no meu bolso vibrou como um louco. Era o João. Quis atirá-lo ao chão, mas uma força invisível fez-me carregar no botão para aceitar a chamada. Talvez, no fundo, ainda esperasse algo, um pedido de desculpa, um pingo de arrependimento, mesmo sabendo que era impossível. Do outro lado, em vez de um silêncio arrependido, ressoou a sua voz arrogante e altiva, misturada com o barulho de um hospital. Ah, Sofia, ligo-te para te dar uma boa notícia. O meu coração deu um salto. Chamou-me Sofia, sem o carinho de antes, e referiu-se a si mesmo com uma distância gélida. Essa estranha formalidade doeu-me mais do que 1000 insultos. Fiquei em silêncio. Tinha um nó na garganta e não conseguia dizer nada. O João não parecia importar-se com os meus sentimentos. Continuou com voz excitada. A Lúcia está prestes a dar à luz. É um menino. Não imaginas como a minha mãe está contente. Toda a família está aqui no Hospital da Luz. O ambiente é incrível. Cada uma das suas palavras era um punhal no meu coração. Um menino, o herdeiro que a sua mãe e a sua família tinham ansiado dia e noite, a razão pela qual eu tinha suportado anos de desprezo e acusações. Agora, esse menino tinha chegado, mas não do meu ventre, o da sua esposa legal. Respirei fundo, tentando que a minha voz não tremesse. Então, parabéns. Claro, disse o João com sarcasmo. Ah, ligava-te por outra coisa. Pensei bem, e como tens experiência a cuidar da casa, vou dar-te uma oportunidade. Vem cá, ajudar um pouco a Lúcia, e depois poderias ser a ama do meu filho. É um cargo que te fica grande, mas farei uma exceção contigo. Fiquei em branco. O meu corpo paralisou e um zumbido encheu os meus ouvidos. Não conseguia acreditar no que acabara de ouvir. Como podia o homem que eu tinha amado, o meu marido, pronunciar palavras tão humilhantes? Não só me tinha sido infiel, como estava a espezinhar o meu amor, tentando transformar-me na criada da sua amante e do seu filho. A sua crueldade ultrapassava qualquer limite humano. O sangue ferveu-me nas veias. A dor transformou-se numa ira gélida. Dei uma gargalhada, um riso amargo e cheio de desprezo. Obrigada, mas não preciso, disse secamente e desliguei. Não queria ouvir nem mais uma palavra. A última centelha de esperança que me restava tinha sido feita em pedaços com as suas palavras. Tirei o cartão SIM do telemóvel e atirei-o para o caixote do lixo mais próximo. Tudo tinha acabado de verdade, mas aquela chamada não foi o fim. Foi o sinal de partida para a fuga que eu planeava há tanto tempo. Não voltei a casa. Já não era o meu lar. Aquele luxuoso apartamento no bairro das Avenidas Novas, que eu tinha decorado com as minhas próprias mãos, não era mais do que uma gaiola de ouro para uma mulher prestes a ser substituída. Caminhei sem rumo sobre o asfalto quente, mas na minha mente tinha um plano claro até ao mais ínfimo detalhe. A minha primeira paragem foi o banco. Fui ao balcão e solicitei levantar todos os fundos da minha conta. A funcionária olhou para mim com compaixão, vendo o meu rosto pálido e a minha mão ensanguentada, mas não me importei. Só queria acabar o mais depressa possível. O dinheiro foi transferido de forma limpa para uma conta secreta que eu abrira na semana anterior e que ninguém conhecia. A segunda paragem foi uma loja de uma grande operadora de telemóveis. Quero cancelar esta linha, disse, pousando o telemóvel sem SIM sobre o balcão. O empregado ficou surpreendido, mas procedeu em silêncio.
Aquele número que me tinha acompanhado durante quase 10 anos, que guardava inúmeras alegrias e tristezas, era agora uma simples sequência de dígitos sem sentido que eu devia apagar. Cancelei permanentemente todas as contas de redes sociais e e-mails associados a esse número. Como um fantasma, apaguei todo o rastro da minha existência no mundo digital. Finalmente caminhei até um centro comercial próximo e dirigi-me aos cassifos automáticos. Inseri a palavra passe e a porta abriu-se. Lá dentro estava uma mala de tamanho médio, cuidadosamente preparada. Tinha-a deixado ali uma semana antes, na noite em que me convenci de que o meu casamento não tinha retorno. Em 10 minutos, apaguei o meu antigo eu e rompi com quase uma década da minha juventude, agora atirada para o lixo. Cada um dos meus atos foi decidido e frio, sem um pingo de hesitação. O meu coração já tinha parado naquela noite de tempestade na Serra da Arrábida, naquela noite em que o carro avariou no meio do nada e, desesperada, lhe liguei 7 vezes. À 8ª chamada, a sua amante atendeu o telefone e disse: "Zombeteira, o João está ocupado agora, a deitar-se comigo." Tirei a mala do cacifo. Senti-me muito mais leve. Lá dentro não havia roupa de marca nem joias caras, apenas algumas peças de roupa do dia a dia, o meu cartão de cidadão e a caderneta da minha nova conta bancária. Tinha vendido todas as joias que a minha mãe me dera para o casamento e as que o João me tinha oferecido ao longo dos anos. Não queria guardar nada que pertencesse a esse passado. Saí do centro comercial e chamei um táxi. O motorista olhou para mim pelo retrovisor e perguntou com curiosidade: "Menina, para onde vamos?" Respirei fundo o ar quente da cidade pela última vez. Senti uma estranha alienação entre as pessoas atarefadas que passavam pela janela. "Para o aeroporto Humberto Delgado, por favor." O táxi acelerou, deixando para trás a cidade que tinha sido testemunha de todo o meu amor e da minha dor. Não olhei para trás. Finalmente, as lágrimas brotaram, mas não eram lágrimas de fraqueza. Eram lágrimas para um novo começo. Enquanto eu me sentava no avião em busca de uma nova vida, no Hospital da Luz, em Lisboa, construía-se um paraíso de mentiras. Mais tarde, uma velha amiga, que trabalhava lá como enfermeira, contou-me tudo, e pude imaginar cada detalhe da situação. O João e a sua mãe, a Dona Pilar, sentados na sala de espera VIP, não conseguiam esconder a sua alegria. A Dona Pilar não parava de acariciar uma pulseira de filigrana de ouro no pulso, sem conseguir fechar a boca. "Eu disse-te, o meu João é ouro puro. Como não havia de ter um filho para continuar a linhagem?" Expulsar aquela galinha estéril foi uma bênção para 3 gerações da nossa família. O João respondeu, exultante: "Mãe, o seu filho é assim. A Sofia não teve sorte. O que se há de fazer agora? A Lúcia vai dar-nos um menino forte e saudável, e os meus negócios vão prosperar ainda mais. Com um filho, tudo corre melhor." A Dona Pilar assentia sem parar, dizendo com alegria: é isso mesmo, que vontade de ver a cara do meu neto. Terei de celebrar em grande. Preparei-lhe um lingote de ouro de 1 quilo para o meu precioso herdeiro. A filha do Sr. Garcia, o vizinho, só teve 2 meninas e envergonhou a sogra. A nossa família tem de manter a honra. Conversavam animadamente, pintando um futuro cor-de-rosa. Um neto adorável a correr pela casa. O João a herdar toda a fortuna da família e a levar o negócio a novos patamares. Na sua história, ninguém sentia compaixão ou remorso por mim, a mulher que tinha partilhado 3 anos da sua vida com o João. Eu era simplesmente a galinha estéril que merecia ser abandonada. Nesse momento, começaram as contrações da Lúcia. O João correu a chamar um médico, enquanto a Dona Pilar juntava as mãos e rezava em sussurros. Todo o corredor do hospital parecia cheio da sua ansiedade e expectativa. O João passeava de um lado para o outro em frente à sala de partos, fingindo ser um marido e pai exemplar. Até ligou aos amigos para se gabar. "Ouçam, em breve serei pai de um menino. Esta noite temos de celebrar." A Dona Pilar também pegou no telemóvel e ligou a todos os seus parentes para anunciar o feliz acontecimento.
A sua voz estava cheia de orgulho. Cunhada, em breve nascerá o herdeiro da nossa família. Não sabes como o meu João é incrível? Nesse instante, o seu mundo girava em torno da palavra filho. Era a sua honra, o seu futuro, tudo o que desejavam. Estavam ébrios de uma felicidade que eles próprios tinham criado, sem saber que em poucas horas esse paraíso se desmoronaria sob os seus pés. Quanto mais alto se sobe, mais dolorosa é a queda. E eu tinha certeza de que esta queda lhes deixaria uma ferida que não esqueceriam na vida. Após algumas horas de espera ansiosa e excitada, a porta da sala de partos finalmente abriu-se. O choro forte de um bebê ressoou com clareza. O João e a dona Pilar correram, aclamando. Uma enfermeira saiu com um bebê envolto numa manta azul, sorrindo. Parabéns, é um príncipe saudável de 2 quilogramas. A dona Pilar soltou um grito de alegria, juntando as mãos e agradecendo aos céus. Meu Deus, o meu precioso herdeiro! Espreitou para ver o bebê, dizendo sem parar que era idêntico ao João. Esse nariz aquilino e essa boca firme é igualzinho ao meu João. O João também não conseguiu esconder a sua alegria e tirou um envelope grosso com dinheiro para dar à enfermeira. Muito obrigado. Trabalharam muito, um pequeno detalhe da nossa família. Sentia-se no topo do mundo. Tudo era perfeito. Tinha um filho. Tinha realizado o maior desejo da sua mãe e agora só o esperava um futuro brilhante. Mas, nesse preciso momento, saiu a enfermeira-chefe, uma mulher de aspecto experiente e severo. Olhou alternadamente para o João e para a dona Pilar, depois para o bebê, e disse com um olhar hesitante: Parabéns. Mas há um pequeno problema que devemos comunicar-vos de imediato. A dona Pilar, eufórica, fez-lhe um gesto com a mão. Qualquer problema, falamos depois. Primeiro quero ver a minha nora. A enfermeira-chefe, mantendo uma atitude séria, deteve-a. Este é um assunto muito importante. Diz respeito diretamente ao bebê e ao senhor João. O João franziu o sobrolho. O que se passa? O meu filho está saudável, não está? O bebê está perfeitamente saudável. No entanto, durante as análises de rotina pós-parto, encontramos algo estranho. A enfermeira fez uma pausa, olhou para o João diretamente nos olhos e disse, articulando cada palavra: O grupo sanguíneo do bebê é AB. O João ficou perplexo. E o que tem se for AB? Eu disso não percebo muito. A dona Pilar também mostrou o seu desagrado. E isso que importa. Desde que seja um menino, o grupo sanguíneo é o de menos. A enfermeira-chefe abanou a cabeça. A sua voz continuava calma, mas firme. Senhor, segundo o historial médico que a mãe apresentou, a senhora Lúcia, o seu grupo sanguíneo é O. Geneticamente, é impossível que um pai do grupo O e uma mãe de qualquer outro grupo tenham um filho com sangue do tipo AB. O ruidoso corredor mergulhou num silêncio sepulcral. Os sorrisos do João e da dona Pilar congelaram nos seus rostos. O João gaguejou. O quê? Que disparates está a dizer? Isso é impossível. Tem de haver um erro. Senhor, isto é ciência básica. É impossível que nos enganemos. Para nos certificarmos, repetimos a análise 2 vezes. O rosto da dona Pilar ficou vermelho de raiva. Apontou para a enfermeira e gritou: Cuidado com o que diz. De certeza que o hospital fez mal os testes. Como pode acontecer algo assim entre o meu João e a minha nora? O João também estava fora de si e gritou: Chame o chefe de serviço, traga-o aqui agora mesmo. É assim que fazem o vosso trabalho? É impossível que o meu filho não seja meu filho. As pessoas começaram a juntar-se à volta da sala de partos. A enfermeira-chefe, ainda com calma, disse: Se não acreditam em nós, podemos realizar um teste de ADN de imediato para obter o resultado mais preciso, mas posso garantir-vos que, medicamente, esta criança não pode ser seu filho. Aquelas palavras foram como um raio caído do céu. O João cambaleou e apoiou-se na parede para não cair. O paraíso em que acabara de entrar tinha sido feito em pedaços num instante. Negando a realidade, o João gritou e insultou, transformando o corredor do hospital num caos. Gritava que o hospital era uma fraude, que as enfermeiras tentavam tirar-lhe dinheiro.
A dona Pilar fez o mesmo. Desabou no chão a chorar e a lamentar-se da sua má sorte. A cena vergonhosa atraiu inúmeros olhares curiosos e telemóveis a gravar as escondidas. Nesse preciso momento de confusão, um homem com um fato impecável aproximou-se com calma. Parecia um empresário de sucesso e era seguido por uma pessoa que parecia ser o seu assistente. Eu já tinha visto aquele homem antes. Era o Marcos, um sócio importante do João. O Marcos não dedicou um único olhar ao João e foi diretamente ter com a enfermeira-chefe, inclinando ligeiramente a cabeça. Bom dia, sou o Marcos, o pai da criança. Queria agradecer ao hospital e a todo o pessoal médico por cuidarem tão bem da mãe e do bebê. A sua voz não era alta, mas ressoou claramente no silêncio repentino. O João virou-se bruscamente e olhou para ele com os olhos esbugalhados. O quê? O que é que disseste? Só então o Marcos se voltou para o João. Nos seus olhos não havia emoção alguma, apenas frieza e um vislumbre de compaixão. Esboçou um ligeiro sorriso, mais insultuoso do que uma bofetada. João, fazes demasiado barulho. A mãe e a criança precisam de tranquilidade. Aproximou-se tranquilamente e deu-lhe uma palmada no ombro, um gesto carregado de gozo. Depois, sussurrou-lhe ao ouvido com um volume suficiente para que todos os presentes ouvissem. De qualquer forma, obrigado. Tiveste muito trabalho a cuidar da minha mulher e do meu filho. Agora, por favor, desaparece. A mãe e a criança precisam de descansar. Cada palavra foi como um martelo no orgulho do João. O seu rosto passou de vermelho a um branco pálido. Meceu os lábios, mas não disse nada. Tinha sido enganado. Tinha se tornado um palhaço numa peça que acreditava dirigir. O filho de que se orgulhava, a mulher por quem tinha abandonado a sua esposa. Tudo tinha sido uma farsa. Ao ouvir aquelas palavras, a dona Pilar soltou uns gemidos e desmaiou. As pessoas à sua volta voltaram a agitar-se. O João ficou parado no meio do corredor. Olhou para o Marcos, para o bebê nos braços da enfermeira e para os olhares que pairavam sobre ele. Surpresa, curiosidade e, acima de tudo, gozo. A humilhação envolveu-o por completo. O seu orgulho, a sua arrogância, tudo se desmoronou num instante. Cambaleou para trás. As suas pernas cederam e finalmente desabou no meio do átrio do hospital. Foi a queda mais dolorosa e humilhante da sua vida. O traidor finalmente provou o sabor da traição, mas multiplicado por 100. O avião tremeu ligeiramente ao descolar e depois estabilizou. Olhei pela janela. A cidade de Lisboa tornava-se cada vez mais pequena. As suas luzes noturnas cintilantes pareciam uma constelação distante. Eu tinha mesmo partido, uma sensação de liberdade e, ao mesmo tempo, uma profunda tristeza invadiram-me. O ronronar rítmico dos motores do avião, como uma triste canção de embalar, reavivou as memórias que eu tinha tentado enterrar. Lembrei-me dos doces dias de recém-casados. O João era um marido carinhoso, sabia sempre como me fazer feliz. Acreditávamos que o nosso casamento seria um refúgio de paz, mas essa paz mal durou 1 ano. Tudo começou por causa da Lúcia, uma estagiária que entrou para trabalhar na contabilidade da empresa do João, recém-licenciada na sua mesma universidade. Lembro-me da primeira vez que a vi. De aparência clara e inocente, chamava-me Dona Sofia. Que simpática que é, dizia sempre que me via. Não suspeitei de nada. Depois, o João começou a chegar tarde à casa com a desculpa de jantares de trabalho. Dizia que tinha muito trabalho e que precisava de ampliar a sua rede de contactos. Acreditei nele até que uma noite chegou a cheirar a álcool e a um perfume desconhecido impregnado na sua camisa. Não era a minha fragrância subtil, mas o perfume doce e provocador de outra mulher. A intuição de uma esposa inquietou-me. Naquela noite, quando ele dormia profundamente, fiz algo que nunca antes tinha imaginado. Verifiquei o seu telemóvel e o meu mundo desabou. Inúmeras mensagens carinhosas chamavam-se querido e querida. Tinham desfrutado de fins de semana em hotéis de luxo, enquanto a mim me mentia, dizendo que estava em viagem de negócios.
Acordei-o e pus-lhe o telemóvel à frente dos olhos. No início, o João negou, dizendo que era uma brincadeira dos seus colegas. Mas perante a evidência irrefutável, ajoelhou-se, abraçou-se às minhas pernas e chorou. Sofia, desculpa, foi só uma aventura de uma noite. Deixei-me seduzir. Não sei como aconteceu. Por favor, perdoa-me. Só desta vez não voltará a acontecer. A única que eu quero és tu. As suas lágrimas e promessas abrandaram o meu coração naquele momento. Eu ainda o amava demasiado. Pensei que qualquer um podia cometer um erro e que se ele se arrependesse, tudo ficaria bem. Escolhi perdoar, acreditando que estava a salvar o meu casamento. O João despediu a Lúcia e pareceu arrepender-se de verdade. Foi ainda melhor comigo do que antes. Ingenuamente, acreditei que a tempestade tinha passado. Olhando para as luzes da cidade que se afastavam por trás das nuvens, sorri com amargura. Naquele dia, acreditei, escolhi o perdão e, em troca, recebi uma ferida muito maior. A primeira traição abre sempre a porta às que virão depois. Só que, na altura, eu estava demasiado cega para me dar conta. Depois da primeira traição, o João fingiu arrepender-se sinceramente. Desdobrou-se em atenções por mim e comecei a acreditar que ele tinha realmente mudado, mas enganei-me. Quem se habitua a mentir torna-se simplesmente mais hábil. A segunda traição foi a punhalada mortal que atravessou o lugar mais terno e sagrado do meu coração. A minha mãe faleceu jovem devido a uma doença crônica. Antes de morrer, deu-me uma pulseira de filigrana de ouro que tinha herdado da minha avó. Não era um objeto de grande valor econômico, mas era o seu legado, o seu amor, o único vínculo que me unia a ela. Mais tarde, quando a minha família passou por dificuldades econômicas, o meu pai teve de a vender com grande pesar. Prometi a mim mesma que um dia a recuperaria. A oportunidade surgiu num leilão de caridade em que a empresa do João participava. Casualmente, a pulseira da minha mãe apareceu lá. Reconhecia no instante. Uma pequena moça perto do fecho era inconfundível. O coração batia-me a 1000. Virei-me para o João e disse-lhe com voz trêmula: "Querido, essa é a pulseira da mamã. Quero recuperá-la." O João olhou para mim, depois para a pulseira, e assentiu. "Está bem, não te preocupes. É uma recordação da tua mãe. Vou recuperar, lá para ti." Acreditei nele. Sentei-me cheia de esperança, vendo-o levantar a paleta de licitação uma e outra vez. A cada lance, amava-o um pouco mais, comovida pela sua compreensão e respeito. Finalmente, por um preço muito mais alto do que o seu valor real, o João ganhou a licitação. Entre os aplausos das pessoas, subiu ao palco para receber a caixa com a pulseira. Esperei feliz que me trouxesse, mas não o fez. O João pegou na caixa e dirigiu-se à outra mesa do público, onde estava sentada a Lúcia, com a sua eterna expressão inocente. Ela também estava lá. O João abriu a caixa e, à minha frente de centenas de pessoas, colocou suavemente a pulseira no pulso dela. "Gostas? Posso comprar-te o que quiseres. Se te fizer feliz." Fiquei surda. O mundo desmoronava. Não conseguia acreditar na cena que tinha diante dos meus olhos. A pulseira da minha mãe, a minha recordação mais sagrada, estava agora no pulso da mulher que tinha destruído o nosso lar. Levantei-me de um salto e corri na direção deles. "João, o que estás a fazer?" O João olhou para mim. Nos seus olhos não havia um pingo de culpa, apenas irritação. "O que se passa contigo? É só uma pulseira. A Lúcia gostou e eu comprei-lhe. Não sejas tão egoísta." "Egoísta?" Ri entre lágrimas. "Sabes o que isto significa para mim? Prometeste que má comprarias." A Lúcia, fingindo ser a vítima, interveio. "Sofia, desculpa, não sabia que era a pulseira da tua mãe. Devolvo-ta." Quando fez menção de atirar, o João deteve-a. "Não é preciso. Nunca retiro um presente que dei. Fica com ela." Voltou-se para mim e rosnou: "Não faças um escândalo aqui e vai para casa." Todos os olhares do salão se cravaram em nós. Senti uma humilhação como nunca antes.
Não só me tinha traído, como tinha espezinhado a memória da minha mãe e me tinha tornado um motivo de chacota de todos. Depois daquilo, o meu coração praticamente morreu. Vivia como uma sombra em casa, sem discutir nem sentir ciúmes. O João pareceu notar. Deixou de se esconder. As suas viagens de negócios tornaram-se cada vez mais frequentes. A empresa enviou-me numa viagem de trabalho de 1 semana a Faro. Foi uma rara oportunidade para respirar ar fresco, longe de um casamento asfixiante e moribundo. Mas o caminho de volta tornou-se um pesadelo terrível, um que apagou por completo todo o amor e esperança que restavam em mim. Voltava de carro ao final da tarde. Enquanto atravessava a Serra da Arrábida, começou a chover a cântaros. Chovia tanto que, mesmo com os limpa-para-brisas na velocidade máxima, mal via a estrada. O caminho era sinuoso, com uma falésia de um lado e um profundo desfiladeiro do outro. O assobio do vento que se infiltrava pela janela era arrepiante. Ao fazer uma curva apertada, uma forte explosão sacudiu o volante. O carro cambaleou e quase embateu no rail de proteção. Pisei o travão bruscamente, aterrorizada. O coração saía-me pela boca. Tinha arrebentado um pneu. Fiquei sentada no carro. À minha volta, só havia cortinas de chuva e uma escuridão cada vez mais densa. O sinal do telemóvel ia e vinha. Com as mãos a tremer, liguei ao João. No meio do meu pânico, era a única pessoa em quem conseguia pensar. A primeira chamada tocou várias vezes, mas ninguém atendeu. Comecei a ficar realmente assustada. A noite caía e a chuva não parava. Vários caminhões passaram a toda a velocidade, salpicando lama. Não me atrevi a sair do carro. Encolhi-me no banco do condutor e continuei a ligar ao João. A terceira, a quarta e a quinta chamada também não obtiveram resposta. O medo foi se transformando em desespero. Eu sabia onde ele estava e o que estava a fazer. Certamente com a Lúcia. Mas mesmo assim, não perdi a esperança. Esperava que ele visse as minhas chamadas perdidas e me ligasse de volta. A bateria do telemóvel estava abaixo dos 10%. Fiz a sexta e a sétima chamada. Do outro lado, apenas um silêncio cruel. As lágrimas começaram a correr. Sentia-me sozinha e indefesa. Por que é que eu tinha de estar nesta situação? Por que é que o homem que eu tanto tinha amado podia abandonar-me assim quando eu mais precisava? Olhando para o ecrã agonizante do telemóvel, fiz uma última chamada, a oitava, com a fraca esperança de que talvez ele tivesse deixado o telemóvel em algum sítio. Desta vez, alguém atendeu ao primeiro toque. Diga, uma voz de mulher sonolenta e irritada do outro lado. Era a voz da Lúcia. O meu coração parou. Eu esperava, mas a dor da verdade foi pior do que imaginava. Contive os soluços e disse com voz embargada: "Passa-me o João, por favor." Houve um breve silêncio, seguido de uma risadinha zombeteira, um riso cheio de triunfo e provocação. O que se passa a estas horas da noite? O João está ocupado agora, a deitar-se comigo. Se não for importante, fala com ele amanhã. Cada uma das suas palavras foi como 1000 facas no meu coração. Ocupado a deitar-se com ela. Que ironia! A sua esposa estava presa numa estrada perigosa debaixo de chuva, e ele estava ocupado a deitar-se com a sua amante. Nesse momento, ouvi a voz do João ao fundo. Provavelmente dirigia-se a Lúcia com um tom irritado por ter sido acordado. "Quem é? Desliga. Vamos dormir. Desliga." Essa palavra sentenciou tudo. Ele sabia que era eu a ligar, e mesmo assim ignorou-me. Aos seus olhos, a minha segurança valia menos do que o sono da sua amante. O telemóvel desligou-se. Tinha ficado sem bateria. Fiquei imóvel na escuridão. O telefone na minha mão arrefeceu. Lá fora, a tempestade continuava a rugir com trovões e relâmpagos que rasgavam o céu. Mas nada disso era tão aterrador como o frio que se apoderou do meu coração. As lágrimas cessaram. Já não sentia medo nem desespero. Em seu lugar, um vazio desolador e uma calma assustadora. O meu amor, o meu sacrifício, o meu perdão, tudo tinha sido uma piada.
Tentei agarrar-me a um casamento podre. Perdoei quem não se arrependia, e este era o preço que tinha de pagar: ser abandonada à minha sorte numa noite de tempestade. Dei uma gargalhada. Um riso demente ressoou no pequeno carro. Ri-me da minha própria estupidez. Ri-me da crueldade do homem que eu tinha amado com todo o meu ser. Naquela noite, entendi. O meu amor tinha morrido. Morreu naquela estrada da Serra da Arrábida, entre o rugido da tempestade e com a palavra desliga do homem a quem eu chamava meu marido. Se o amor tinha morrido, o ódio já não fazia sentido. Não sei quanto tempo estive sentada no carro. De repente, uma luz ofuscante iluminou o para-brisas. Uma velha carrinha parou ao meu lado. A porta abriu-se e desceu um homem de meia idade com um impermeável. Seguiu-o uma mulher que parecia ser a sua esposa. Bateram suavemente na minha janela. Menina, está tudo bem? Algum problema com o carro? As suas vozes simples e a sua genuína preocupação devolveram-me à realidade. Baixei a janela e respondi com voz embargada. Tenho um pneu furado. O homem olhou à sua volta e disse: é perigoso ficar aqui com esta chuva. Venha para nossa casa, passe a noite e amanhã de manhã, quando a chuva parar, chamamos alguém para lhe arranjar o carro. Olhei para o casal. Eram completos desconhecidos, mas queriam ajudar-me sem pedir nada em troca. A sua simpatia contrastava brutalmente com a frieza do João. Assenti. As lágrimas voltaram a brotar. Levaram-me a uma pequena casa na encosta da colina. Era humilde, mas muito acolhedora. A mulher preparou-me rapidamente um chá de gengibre quente e o homem trouxe-me uma toalha seca. Não me fizeram muitas perguntas, apenas me consolaram com amabilidade. Calma, depois de uma noite, tudo estará melhor. Naquela noite, deitada na cama de hóspedes, ouvi o som rítmico da chuva sobre o telhado. A minha mente estava estranhamente em paz. A amabilidade de dois estranhos tinha derretido o meu coração gelado e me tinha feito perceber que ainda existiam coisas boas e pessoas boas no mundo. E nessa calma, tomei uma decisão. Não voltaria para aquela casa. Divorciar-me-ia, deixaria aquele homem e aquela vida cheia de hipocrisia e dor. Mas não me iria em silêncio. Falo-ia pagar pelo que tinha feito. Não com uma briga escandalosa, mas com um plano para que ele perdesse tudo. Na manhã seguinte, a chuva parou. Um mecânico veio e trocou rapidamente o pneu pelo sobressalente. Antes de ir embora, tentei dar-lhes dinheiro, mas eles recusaram-se redondamente. A alegria está em ajudar as pessoas, menina. Agradeci-lhes com uma profunda vênia. A sua amabilidade deu-me ainda mais força. Conduzi, mas não em direção à minha casa. Fui diretamente a um banco para começar a primeira fase do meu plano. O meu amor tinha morrido naquela estrada. O único que restava era um plano para ir embora e nunca mais voltar. Depois de voltar daquela viagem de negócios, eu não era a mesma Sofia. Não mais lágrimas, não mais dor. Dentro de mim só havia um frio vazio e um único objetivo: partir. Mas não podia simplesmente fazer as malas e ir embora de forma humilhante. Precisava de uma saída com uma causa justificada e, para isso, precisava de encontrar o seu ponto fraco. Usei parte das minhas poupanças para contratar uma agência de detetives privados que um amigo me recomendou discretamente. O meu pedido foi conciso. Sigam a amante do meu marido, uma mulher chamada Lúcia. Descubram todas as suas relações e atividades. O homem, de meia idade e aspecto profissional, assentiu. Não se preocupe. Nos dias seguintes, vivi como uma invisível. Continuava a ir trabalhar. Voltava para casa, preparava o jantar e encontrava-me com o João. Mas o meu sorriso era apenas uma máscara. O João não pareceu notar a minha mudança, ou talvez não se importasse. Continuava imerso nas suas viagens de negócios, nas suas chamadas secretas e na alegria de ser pai em breve. Exatamente uma semana depois, o detetive marcou encontro comigo num café tranquilo. Deslizou um envelope pardo na minha direção e disse com a sua voz inexpressiva: "Toda a informação que precisa está aqui. A menina Lúcia é uma verdadeira profissional a jogar em 2 campos.
O meu coração batia com força. Abri o envelope com as mãos a tremer. Lá dentro havia fotos nítidas da Lúcia de braço, dado com o João a entrar num restaurante. Fotos da Lúcia a fazer compras com o João. Mas entre essas fotos havia outras mais chocantes. A Lúcia a entrar num sedã de luxo, a entrar num chalé num condomínio novo. E o homem ao seu lado não era o João, mas o seu sócio, Marcos, a quem eu tinha visto várias vezes. O dossiê também continha cópias de extratos bancários. Todos os meses, o Marcos transferia uma quantia considerável de dinheiro para a conta da Lúcia. Tudo ficou claro. O João não era o único homem, era apenas um dos peixes que a Lúcia tinha pescado. Mas o que mais me horrorizou foi o relatório médico que estava no final. Era uma ecografia fetal, com as semanas de gestação e a data prevista do parto claramente indicadas. Comparando-a com a data em que descobri pela primeira vez a relação do João e da Lúcia, e quando começaram a ver-se publicamente, dei-me conta de uma terrível verdade. Era muito provável que a criança no ventre da Lúcia não fosse do João, o preciado filho. Essa era a verdade. A Lúcia estava a usar aquela criança para prender o João, tirar-lhe dinheiro e entrar com arrogância na minha casa. E o pobre e estúpido João estava exultante porque ia ter um herdeiro. Era uma peça de teatro perfeita. Fechei o dossiê. As minhas mãos já não tremiam. Sentia-me estranhamente calma. Não sentia ciúmes nem dor, apenas nojo e uma certa satisfação. Eu tinha o que precisava. Não era apenas um ponto fraco. Era a carta de trunfo, a arma mortal que podia acabar com tudo. Encontrei-me com a Lúcia, num sábado à tarde, num pequeno café numa rua tranquila. Cheguei cedo, escolhi uma mesa num canto e esperei pacientemente. Quando a Lúcia entrou, continuava com o seu aspecto claro e puro. A sua roupa larga de grávida acentuava a sua aparente fragilidade. Viu-me e dedicou-me um sorriso algo desconfortável. Sofia, para que me chamaste? Sem dizer uma palavra, deslizei o envelope na sua direção. A Lúcia abriu-o com curiosidade. Ao ver as primeiras fotos, o seu sorriso congelou. À medida que passava as páginas, o seu rosto empalidecia e as suas mãos começaram a tremer. Ao ver as fotos com o Marcos e os extratos bancários, levantou a cabeça e olhou para mim horrorizada. Nos seus olhos já não havia inocência, apenas um medo palpável. De onde tiraste isto? O que queres? Só então abri a boca. A minha voz, para minha própria surpresa, soava calma. Não vim por ciúmes. Também não tenciono dar isto ao João nem à esposa do Marcos. Vim propor-te um acordo. A Lúcia engoliu em seco, os seus olhos cheios de cautela. Acordo? Que acordo? Quero o divórcio. Disse sem rodeios. Mas o João não aceitará facilmente, especialmente agora que acredita que vai ter um filho. Por isso, preciso da tua ajuda. Deslizei outro saco de papel na sua direção. Lá dentro havia um maço de notas bem arrumado. 30.000 euros, disse claramente. Ajuda-me a que o João assine os papéis do divórcio. Quando estiver feito, este dinheiro é teu e entrego-te todas estas provas. Depois, cada uma por seu lado. Tu consegues o que queres, o posto de senhora e mulher do João. E eu consigo o que quero, a liberdade. A Lúcia olhou fixamente para o dinheiro. Uma cobiça indisfarçável apareceu nos seus olhos, mas ainda hesitava. Mas como vou conseguir que ele assine? Ele não é parvo. Não é parvo. Mas é arrogante e vaidoso, respondi, e essa é a sua maior fraqueza. Ele confia em ti, gosta de ti, especialmente agora. Se fores um pouco esperta, não será difícil. Levantei-me e peguei na minha mala. Dou-te 2 dias para pensar. Se aceitares, manda-me uma mensagem. Se não, não posso garantir onde estas fotos irão parar. Saí sem olhar para trás. Sabia que ela aceitaria. Para pessoas como a Lúcia, o amor é uma fantasia. O dinheiro e o estatuto são a realidade. Usei a sua cobiça como a minha arma. Era um acordo justo, sem emoções envolvidas. Como esperava, no dia seguinte à noite, recebi uma mensagem da Lúcia. Apenas 2 palavras. De acordo. O plano avançou mais rápido do que eu pensava.
O João, eufórico com a ideia de ter um filho em breve, decidiu dar a si mesmo um grande presente. Encomendou um iate para levar a sua nova família a passear aos fins de semana. O contrato de compra e venda seria assinado num restaurante de luxo, onde ele tinha organizado uma festa de celebração com alguns amigos próximos. Era a oportunidade perfeita para a Lúcia. Naquela noite não consegui dormir. Sentei-me na sala, agarrada ao telemóvel. A minha mente estava cheia de ansiedade e nervosismo. Um pequeno erro podia arruinar todos os meus esforços. Por volta das 10 da noite, chegou uma mensagem da Lúcia. Esta noite, ele assina o contrato do iate. Vou colocar os papéis do divórcio entre as folhas. Respondi com um simples ok. Podia imaginar a cena. O João, sentado entre os amigos, bêbado de vinho e a gabar-se do seu futuro filho e do seu novo iate. O seu ego estaria no auge. A Lúcia, com uma expressão carinhosa, poria à sua frente um grosso maço de papéis. Querido, revê o contrato outra vez e assina. Já verifiquei bem as cláusulas. Ébrio de triunfo e com uma confiança cega na sua encantadora amante, o João provavelmente só folhearia umas poucas páginas por cima. Estaria demasiado ocupado a gabar-se aos amigos, imaginando-se ao leme do seu iate com a sua bela mulher e o seu precioso filho. Como iria ele dar-se conta de que entre aquelas folhas havia uma página do acordo de divórcio redigido pelo meu advogado com as cláusulas mais favoráveis para mim? Pegou na caneta e assinou sem hesitar em todas as páginas onde dizia comprador. Esperei até quase a meia-noite. O coração batia-me com força. Então, o telemóvel tocou. Era uma foto da Lúcia, a última página do acordo de divórcio, com a assinatura impecável do João e uma mensagem a seguir. Feito. Amanhã de manhã vou buscar o dinheiro. Soltei um suspiro de alívio. Senti como se uma pesada pedra que oprimia o meu peito durante anos se desvanecesse. Não me sentia feliz nem triunfante. Apenas um ligeiro vazio no meu interior. Que irônico que um casamento que começou com amor terminasse com uma assinatura inconsciente no meio de uma mentira. Na manhã seguinte, cumpri a minha palavra. Dei o dinheiro à Lúcia e recebi o original do acordo de divórcio. Ela pegou no dinheiro e foi-se embora rapidamente, sem dizer uma palavra, como se temesse que eu mudasse de ideias. Olhei para o documento na minha mão, a assinatura familiar da pessoa que uma vez fora o meu tudo. As minhas mãos não tremiam. Com calma, dobrei-o e guardei-o na minha mala. E fui diretamente para o tribunal. Quando entreguei os documentos ao funcionário, ele olhou para mim com pena. Tenha certeza de que pensou bem? Sorri pela primeira vez depois de dias e dias de escuridão e assenti. Sim, nunca estive mais certa. A sorte estava lançada. Tudo estava decidido. O avião levou-me para Aveiro enquanto a cidade ainda dormia sob o nevoeiro da madrugada. Ao sair do aeroporto, o ar fresco e limpo encheu-me os pulmões, trazendo consigo o aroma a pinheiros e flores. Era completamente diferente do ar viciado e sufocante da cidade que acabara de deixar. Respirai fundo. Senti como se todas as minhas preocupações se desvanecessem. Não queria ficar num hotel nem num resort barulhento. Queria encontrar um lugar verdadeiramente tranquilo para começar de novo. Depois de procurar durante todo um dia, encontrei uma pequena e bonita casa térrea junto à ria, na zona da Costa Nova. A casa era velha, com a pintura a descascar em alguns sítios, mas tinha um amplo jardim frontal, coberto de ervas daninhas e uma cerca de roseiras selvagens que há muito não eram cuidadas. Apaixonei-me pela casa à primeira vista. Não era perfeita como eu, mas tinha uma vida latente. Com dedicação, tornar-se-ia bonita. Aluguei a casa por 1 ano. Nos dias seguintes, dediquei-me a limpar e a arranjá-la. Raspei a pintura velha e pintei toda a casa de um branco puro. Percorri lojas de segunda mão e escolhi uma a uma as mesas, cadeiras e estantes de que gostava. Todos os móveis eram simples e funcionais, em vez do luxo do antigo apartamento. Dediquei a maior parte do meu tempo ao jardim.
Arranquei as ervas daninhas, preparei a terra e plantei lavanda, margaridas e algumas ervas aromáticas. O trabalho físico esgotava-me, enchia-me de terra, mas a minha mente estava estranhamente feliz e em paz. A cada gota de suor, parecia que as más recordações se iam lavando. À tarde, depois de um duche, preparava um chá quente e sentava-me no alpendre a contemplar a ria calma. Não mais discussões, não mais esperas desesperadas, apenas eu, a minha pequena casa e uma paz absoluta. Às vezes, os vizinhos passavam, sorriam para mim e cumprimentavam-me amavelmente. O calor e a simplicidade das pessoas daqui reconfortavam-me o coração. Uma tarde, enquanto plantava a última roseira, sentei-me no chão e contemplei o meu trabalho. O terreno baldio tinha se transformado num jardim limpo e cheio de vida. A pequena e bonita Casa Branca destacava-se entre a vegetação. Sorri. Sim, a minha nova vida começa hoje. Sem o João, sem mentiras nem traições. Apenas eu e um futuro que construirei com as minhas próprias mãos. O tempo em Aveiro transcorria em paz. Após um mês de remodelações, o meu pequeno café finalmente abriu as portas. Chamei-lhe o Cantinho da Sofia. Queria uma vida tranquila e autônoma. O café não era grande, umas poucas mesas de madeira rústica, um pequeno balcão e alguns vasos de margaridas no parapeito da janela, mas continha toda a minha paixão. A minha vida tinha entrado numa nova órbita, simples mas significativa. Levantava-me cedo, passeava pela beira da ria e depois abria o café. Torrava e moía o café eu mesma, e o seu aroma enchia o espaço. Os meus clientes eram principalmente vizinhos e alguns turistas que procuravam um ambiente tranquilo. Vinham, pediam um café, liam um livro e contemplavam a ria em silêncio. Foi aqui que conheci o Mateus. Ele era arquiteto e vivia com a sua filha de 5 anos, Ana, numa casa em frente ao meu café. A primeira vez que os vi foi quando a Ana, com os seus grandes olhos negros e curiosos, entrou a correr no café e ficou a olhar para mim. Dona, vende leite quente? O papá diz que não posso beber café. A voz clara da menina fez-me rir. Agachei-me à sua altura e sorri. Claro, tenho um leite quente delicioso. Contas-me uma história enquanto bebes? A Ana assentiu. Sim, vou contar a da Bela Adormecida. Nesse momento, o Mateus entrou apressadamente. Tinha uma expressão de desculpa no rosto. Peço imensa desculpa, ela é muito inquieta. Ana, vem cá. Sorri e fiz-lhe um gesto com a mão. Não se preocupe, ela é um encanto. Desde esse dia, tornaram-se clientes habituais. Todas as manhãs, antes de levar a Ana ao infantário, o Mateus passava por aqui para que a menina bebesse um copo de leite quente. Era um homem calado e tranquilo, mas o seu olhar era sempre caloroso, especialmente quando olhava para a filha. A sua esposa tinha falecido num acidente de viação 2 anos antes, e ele criava a filha sozinho. Não falávamos muito, apenas cumprimentos cordiais e sorrisos, mas todas as manhãs a sua presença tornou-se uma parte familiar da minha rotina, uma luz que iluminava o meu dia. Alguns dias, a Ana trazia-me um desenho torto para me mostrar. Dona Sofia, esta é você. Tem o cabelo comprido como a princesa Rapunzel. Olhei para o desenho de uma figura com o cabelo compridíssimo e sorri abertamente. Há muito tempo que não ria de uma forma tão natural e feliz. O Mateus, de pé ao seu lado, sorria para mim. O seu olhar era muito terno. Uma tarde, enquanto me preparava para fechar, o Mateus entrou. Hesitou um momento e depois disse: este fim de semana vou levar a Ana ao parque da cidade. Se lhe apetecer, gostaria de vir conosco? A menina gosta muito de si. Parei por um momento e, sem me dar conta, assenti. Sim, adoro flores. Depois de ele se ir embora, fiquei ali de pé. Uma estranha e calorosa sensação floresceu no meu coração. Seria possível que, depois da tempestade, o céu me estivesse a mostrar um novo raio de sol? Comecei a acreditar que a felicidade podia vir de coisas tão simples. Enquanto eu encontrava a paz num pequeno canto de Aveiro, em Lisboa, o João afogava-se no inferno que ele próprio tinha criado.
A queda no hospital tinha-o transformado de um homem arrogante e seguro de si num perdedor miserável. Voltou para casa e destruiu tudo o que encontrou pelo caminho. O som de vidros partidos e móveis a bater contra o chão era ensurdecedor. A dona Pilar, sempre impecável, já não conseguia manter a sua elegância habitual. Desabou no sofá a chorar e a recriminar o filho. Estúpido! Avisei-te sobre essa tal Lúcia. Agora olha que bem, sem dinheiro, sem honra. Com que cara vamos olhar para os nossos parentes? O João, bêbado de álcool e raiva, gritou: Cala-te, mãe, tu não sabes de nada. A culpa é toda daquela Sofia. Ela armou-me uma cilada, vai pagá-las. Começou a culpar-me de tudo. Na sua mente febril, era eu quem tinha planeado tudo para o humilhar. Não se dava conta de que a sua própria traição e estupidez eram a causa de tudo. A humilhação transformou-se num ódio retorcido. Começou a procurar-me como um louco. Foi ao antigo apartamento, esperando que eu voltasse, mas só encontrou uma fina camada de pó numa casa vazia. Eu não tinha levado nada. Ligou centenas de vezes para o meu antigo número, mas só recebia a fria resposta automática. O número para o qual ligou não está atribuído. Contratou um detetive e ordenou-lhe que me encontrasse a todo custo. Até foi à casa dos meus pais, na aldeia. Mas os vizinhos disseram-lhe que a tinham vendido e se tinham mudado há muito tempo, e ninguém sabia o seu paradeiro. Todos os meus rastros pareciam ter se evaporado da face da terra. A impotência enlouquecia ainda mais o João. Refugiou-se no álcool e negligenciou os seus negócios. A dona Pilar, vendo o filho a destruir-se dia após dia, sentia uma mistura de raiva e dor. O seu ódio por mim também crescia. Aos seus olhos, eu era a raiz de todos os males. Temos de a encontrar, disse o João um dia à mãe, bêbado e a ranger os dentes. Vou encontrá-la e fazer-la ajoelhar-se diante de mim e de ti para pedir perdão. Não posso permitir que ela espezinhe a honra da nossa família e viva tranquilamente. O amor tinha desaparecido e o arrependimento não existia. Na mente do João só restava a vingança. Queria encontrar-me não para me recuperar, mas para destruir a minha vida e arrastar-me com ele para a lama em que se afogava. E eu, alheia a tudo, não sabia que o fantasma do meu passado me procurava aos gritos. A busca do João continuou durante meses sem qualquer resultado. Gastou uma considerável soma de dinheiro e mobilizou todos os seus contactos, mas era como se eu tivesse desaparecido sem deixar rasto. O detetive que contratou abanou a cabeça e disse: Senhor João, verificamos tudo. Não há qualquer registro de transações com o antigo cartão de cidadão da senhora Sofia. As suas contas bancárias estão encerradas. O seu número de telemóvel foi cancelado. É como se nunca tivesse existido. Um desaparecimento muito bem preparado. O João, furioso, atirou o dossiê sobre a secretária. Inúteis. Não conseguem encontrar uma única mulher. Começou ele mesmo a procurar-me. Percorreu os lugares que costumávamos frequentar. O café antigo, a livraria habitual, o parque onde tivemos o nosso primeiro encontro. Mas em todo lado só restavam memórias vazias. Perguntou aos nossos amigos em comum, mas ninguém sabia do meu paradeiro. O meu plano incluía cortar o contacto com todas as pessoas relacionadas com ele. A impotência tornava-o cada vez mais irritável e desesperado. Muitas vezes, sentava-se sozinho no apartamento frio, olhando para os objetos familiares e sentindo um terrível vazio. Pela primeira vez na sua vida, deu-se conta de que a minha ausência deixava um buraco muito maior do que pensava. Mas não era o buraco do amor, mas sim o de um hábito perdido, de uma posse. A dona Pilar, vendo o filho cada vez mais abatido, impacientava-se. E se ela foi para a casa dos avós, na aldeia, num canto qualquer do Alentejo, mandaste lá alguém? Já fui, retorquiu o João. Não estava lá. Mandei gente a todo lado e não há uma única pista. O desespero de estar num beco sem saída consumia-o dia após dia. Ficou obcecado em encontrar-me. Já não era simples raiva.
Tinha se tornado uma compulsão. Não conseguia aceitar que a mulher que ele sempre tinha ignorado, aquela que ele acreditava que nunca o abandonaria, pudesse desaparecer de uma forma tão perfeita. Sentia-se como se a sua própria presa o tivesse caçado. Uma noite, completamente bêbado, o João voltou ao apartamento. Cambaleou até ao quarto que eu usava. Tudo estava como eu tinha deixado. O toucador, o armário, mas coberto por uma fina camada de pó. Desabou no chão. A impotência e a solidão avassalaram-no. Baixou a cabeça. Pela primeira vez em anos, chorou. Mas não eram lágrimas de arrependimento. Eram as lágrimas de raiva de um perdedor. O desespero encurralou-o num canto escuro do apartamento. E foi nessa escuridão que uma memória emergiu com mais clareza do que nunca. Como se lembrasse de algo, levantou-se e cambaleou até a estante do escritório. Entre os rígidos livros de gestão havia um par de álbuns de fotos antigos. Folheou-os com as mãos a tremer e parou numa foto. Nela, eu sorria radiante, segurando uma elaborada peça de cerâmica. Era uma jarra única de cerâmica de Caldas da Rainha, com um motivo de andorinhas e folhas de carvalho, criada por um famoso artesão. Tinha-a encomendado especialmente para mim no nosso primeiro aniversário de casamento, um presente que demorou quase meio ano a chegar. Lembrou-se do quanto eu apreciava aquela jarra. Tinha-a colocado no lugar mais visível da sala. Limpava-a com esmero todos os dias. Não era um simples presente. Era um símbolo do nosso amor naqueles tempos, quando ainda era puro e imaculado. Um pensamento atravessou a mente do João. Roupa, joias, dinheiro. Eu podia abandonar tudo isso, mas poderia abandonar aquela jarra, uma obra de arte única no mundo, cheia de memórias. Estava convencido de que não era uma conta bancária ou um número de telemóvel que se pudesse apagar. Era um objeto físico, era o único vínculo tangível que restava entre eles. Como um náufrago que se agarra a uma tábua, o João correu para o computador e digitou com as mãos a tremer. Não procurou ao acaso. Entrou em comunidades online de colecionadores de cerâmica portuguesa. Juntou-se a grupos de redes sociais de amantes da cerâmica de Caldas da Rainha. Publicou mensagens fingindo ser alguém que procurava uma peça semelhante, perguntando se alguém tinha visto uma jarra de Caldas com motivo de andorinhas e folhas de carvalho. Passaram os dias sem resposta e a sua esperança desvaneceu-se de novo. Talvez estivesse enganado. Talvez eu também a tivesse abandonado. Mas quando estava prestes a desistir, tentou algo diferente. Começou a procurar numa plataforma de partilha de fotos, usando as palavras-chave cerâmica, Caldas, jarra andorinhas e o nome do artesão. Pacientemente, reviu milhares de fotos sem sentido e então o seu coração deu um salto. Parou numa foto, um selfie de uma jovem, num café muito bonito. A mulher não tinha nada de especial, mas o objeto numa estante de madeira decorativa atrás dela cortou-lhe a respiração. Era ela, a jarra de cerâmica de Caldas da Rainha. Só se via uma pequena parte do fundo e estava um pouco desfocada, mas ele reconheceu-a sem qualquer dúvida. As duas andorinhas em movimento elegante, as folhas de carvalho, uma imagem que lhe era demasiado familiar. Com as mãos a tremer, o João clicou na localização que a mulher tinha etiquetado. O cantinho da Sofia, Aveiro. Ampliou a foto, cravando o olhar no ecrã. Tinha-a encontrado. Após meses de busca desesperada, finalmente a tinha encontrado. No rosto abatido do João, apareceu um sorriso torto, cheio de ódio. Sofia, não podes escapar de mim. A vida em Aveiro transcorria tranquilamente. A minha relação com o Mateus também se estreitava gradualmente. As nossas conversas já não se limitavam a cumprimentos formais, mas tornaram-se trocas profundas sobre a vida e as dificuldades passadas. Naquele fim de semana, como tínhamos combinado, desfrutei de um piquenique com ele e a sua filha no parque da cidade. Ver a Ana a correr entre os canteiros de flores coloridas, o seu riso cristalino a encher o ar, alegrou-me o coração. O Mateus disse em voz baixa ao meu lado: há muito tempo que não via a Ana rir tanto. Obrigado. Não digas isso, sorri.
Eu também me estou a divertir muito. Naquele momento, sob o sol suave de Aveiro, acreditei realmente que podia deixar para trás o passado e viver uma nova vida, que os dias escuros tinham acabado de verdade. Mas não sabia que, precisamente quando sentia a felicidade, o fantasma do meu passado tinha percorrido centenas de quilômetros para me encontrar. Enquanto eu me divertia no parque, o João já tinha chegado a Aveiro. Não estava de férias, tinha vindo com um único propósito. Dentro do táxi, que percorria a zona da Costa Nova, os olhos do João perscrutavam os arredores como um predador, seguindo o rastro da sua presa. Finalmente, o táxi parou. Ao longe, viu uma modesta placa de madeira, o Cantinho da Sofia. O seu coração bateu com força, não de alegria, mas de uma raiva fervente. O Cantinho da Sofia. O nome era como um desafio, uma zombaria. Como se atrevia ela a abrir um café com o seu próprio nome? Como se atrevia a espezinhar a sua honra e viver uma vida tão tranquila? O João não entrou diretamente. Sentou-se num estabelecimento em frente e observou a situação. Viu-me a mover-me, ocupada, atrás do balcão, sorrindo para os clientes. Aquele sorriso, genuinamente brilhante e sereno, era algo que ele não via há muito tempo. Aquele sorriso cravou-se-lhe nos olhos como um espinho, enfurecendo-o ainda mais. Naquela tarde, despedi-me do Mateus e da Ana à porta do café e conversamos um momento. A Ana agarrou-se à minha mão sem querer ir embora. Dona Sofia, volto amanhã, acariciei-lhe o cabelo. Claro, estarei aqui à tua espera. Depois de eles irem embora, entrei para começar a fechar, mas um estranho pressentimento fez-me virar a cabeça e olhar para o outro lado da rua. E fiquei gelada. Entre as pessoas que passavam, uma figura familiar olhava fixamente para mim. Embora a distância fosse considerável e ele estivesse mais magro e com barba, reconheci sem dúvida que era o João. A paz, que tanto me tinha custado a conseguir, fez-se em pedaços naquele instante. Senti o coração cair-me aos pés. Todo o meu corpo arrefeceu e as minhas mãos e pés paralisaram. Fiquei cravada no lugar, incapaz de desviar o olhar da figura do outro lado da rua. O João também não se moveu. Simplesmente observava-me como uma fera a espreitar a sua presa, com os olhos brilhantes. Uns segundos depois, começou a mover-se. Atravessou a rua, ignorando os carros que passavam. Um agudo chiar de travões ressoou com raiva. Caminhou direto na minha direção. Cada um dos seus passos estava carregado de ódio e ira. Recuei um passo e tentei fechar a porta do café, mas foi demasiado tarde. Ele entrou como uma tempestade, empurrando a porta bruscamente e irrompendo pelo interior. Ora, ora, então atreveste-te a fugir até aqui, rosnou. O seu grito ressoou no pequeno café. Os poucos clientes que restavam viraram-se, surpreendidos. O João não se importou e abalançou-se sobre mim, agarrando-me o pulso com força. Vens comigo agora mesmo. A dor aguda no meu pulso devolveu-me a realidade. O medo inicial transformou-se rapidamente em ira. Soltei-me com todas as minhas forças. Larga-me. Estás louco? Se estou louco, quem está louco aqui? O João olhou para mim com os olhos esbugalhados. Atreveste-te a fugir sem dizer nada, a manchar o meu nome e o da minha família, e montas um café aqui, a viver feliz como se nada tivesse acontecido. Olhei-o diretamente nos olhos e disse com uma voz gélida: Estamos divorciados, João. Tu e eu já não somos nada. Este é o meu café, por isso, por favor, vai-te embora. Não incomodes os clientes. A minha calma pareceu enfurecer-lo ainda mais. Divorciados? Quem te deu permissão? Aqueles papéis fizeste-mos assinar com enganos. Não aceito. És minha mulher para toda a vida. Tens de voltar para casa. Ele tentou abalançar-se sobre mim de novo. Recuei e peguei rapidamente numa jarra de flores da mesa, numa postura defensiva. Se deres mais um passo, chamo a polícia. A polícia? O João riu como um louco. A ver como é que a polícia se mete numa briga de marido e mulher. Anda, vamos embora.
Agitou a mão e bateu na jarra que eu tinha, atirando-a ao chão. Um som agudo e a jarra fez-se em cacos. A água e as pétalas salpicaram por todo o lado. Os clientes do café levantaram-se, assustados. O meu pacífico café estava agora carregado de tensão e violência. Precisamente quando João tentava abalançar-se sobre mim de novo, uma figura alta interpôs-se tranquilamente entre nós. Era o Mateus. Tinha voltado para buscar um estojo que a Ana tinha deixado e tinha presenciado tudo. Sem olhar para o João, voltou-se para mim e perguntou, com a voz ainda suave, mas cheia de preocupação: "Estás bem?" Neguei com a cabeça. Ainda tinha um nó na garganta. A sua aparição foi como uma tábua de salvação. Ao ver o Mateus, os ciúmes e o complexo de inferioridade do João explodiram. "E tu quem és? Isto é um assunto de família. Desaparece." Só então o Mateus se voltou para o João. Não parecia assustado nem zangado. Simplesmente olhou para ele com calma e disse, articulando cada palavra: "Senhor, sou amigo da Sofia, e o Senhor está a incomodar a Sofia e todos os que estão aqui. Por favor, vá-se embora." A calma do Mateus enfureceu ainda mais o João. "Amigo, foges do teu marido e vens para aqui enrolar-te com outro. Eu sabia. Afasta-te antes que eu perca a cabeça." O João empurrou com força o ombro do Mateus, mas ele manteve-se firme como uma parede. Franziu ligeiramente o sobrolho e disse: "Seria melhor que guardasse um pouco as aparências. Em primeiro lugar, sei que o senhor e a Sofia estão legalmente divorciados. Não tem o direito de a chamar sua mulher nem de se comportar desta maneira violenta. Em segundo lugar, isto é um lugar público. A sua alteração da ordem pode ser sancionada pela lei." Cada palavra do Mateus, embora calma, atingiu os pontos fracos do João. Ele parou por um momento, provavelmente surpreendido por um estranho conhecer também a sua situação. Olhou para mim e depois para o Mateus. Faíscas saíram dos seus olhos. "E tu? Com que direito me falas assim?" "Não me baseio em nenhum direito", respondeu Mateus. "Simplesmente baseio-me no bom senso. A Sofia está a viver a sua vida, não fez mal a ninguém. A única pessoa que está a causar problemas aqui é o Senhor." A presença do Mateus e os olhares de desaprovação dos clientes encurralaram o João. Já não podia continuar com seu escândalo. Ser repreendido em público por um estranho feriu gravemente o seu orgulho. Rangeu os dentes e apontou para mim e para o Mateus. "Bem, a ver quanto tempo isto dura. Sofia, vais arrepender-te." Com essas words, deu meia volta bruscamente e saiu do café a grandes passadas. Atrás, só ficou o caos e um pesado silêncio. Viu ir-se embora, a tremer de medo e de raiva. O Mateus voltou-se e pôs uma mão suavemente no meu ombro. "Já passou. Estou aqui." Aquela simples frase tranquilizou estranhamente o meu coração. Depois de o João se ir embora, o café ficou num silêncio estranho. Os poucos clientes que restavam pagaram apressadamente e foram-se embora. Provavelmente não queriam meter-se em problemas. Em breve, só ficamos o Mateus e eu. Quando a adrenalina baixou, senti as pernas a falhar. Desabei numa cadeira. O meu corpo todo ainda tremia. O Mateus, sem fazer mais perguntas, apanhou em silêncio os cacos da jarra partida e depois preparou-me uma chávena de chá de tilha quente. "Toma isto, vai aquecer-te o corpo." Segurei a chávena. O calor espalhou-se pelas minhas mãos, mas o frio do meu coração não desaparecia. "Obrigada. E desculpa, causei problemas." O Mateus sentou-se à minha frente e abanou a cabeça. "Não tens de pedir desculpa. Quem deveria pedir desculpa é aquele homem." Fez uma pausa e acrescentou: "Se não quiseres falar, não te perguntarei. Mas se precisares de alguém que te ouça, estarei sempre aqui." A sua sinceridade e respeito comoveram-me. Olhei para o homem bom que tinha à minha frente e pela primeira vez senti o desejo de contar a minha história. Não lhe contei tudo, mas o suficiente para que ele entendesse a traição, os papéis do divórcio e por que é que eu tinha fugido para aqui em busca de uma nova vida. O Mateus ouviu em silêncio, sem julgar.
Quando terminei, disse apenas uma coisa: és uma mulher muito forte. As lágrimas voltaram a brotar. Mas agora ele encontrou-me. Não sei o que fazer. Talvez tenha de fugir de novo. Não, disse o Mateus de repente, com voz firme. A primeira vez que fugiste foi para escapar de um inferno. Mas agora, Sofia, estás em tua casa. Ninguém tem o direito de te expulsar daqui. Não tens de voltar a fugir. As suas palavras percorreram as minhas costas como uma corrente elétrica. É verdade. Por que é que tenho de fugir? Este é o meu lar. A vida que construí com tanto esforço, o lugar onde encontrei a paz. Não posso permitir que o João a destrua tão facilmente. Sequei as lágrimas e olhei para o Mateus. O meu olhar tinha se tornado muito mais decidido. Tens razão, não fugirei mais, mas tenho de proteger este lugar e a mim mesma. E o ajudo-te, respondeu o Mateus sem hesitar. Sentámo-nos juntos e discutimos o que fazer. O primeiro e mais importante era reforçar a segurança do café e da minha casa. Seria bom instalar câmaras, sugeriu o Mateus, tanto dentro do café como no pátio. Pelo menos irá dissuadi-lo de agir imprudentemente. E se acontecer alguma coisa, teremos provas. Aceitei de imediato. Era uma ideia muito razoável. O incidente de hoje tinha sido um aviso. Não me tinha afundado, nem me tinha feito fugir. Pelo contrário, tinha me tornado mais forte e decidida. Após o confronto com João, houve uma ligeira agitação na minha vida. Os olhares curiosos de alguns clientes e os rumores infundados. Mas com a ajuda do Mateus, tudo voltou em breve à normalidade. Ele instalou-me um sistema de câmaras discreto, uma no balcão com vista para todo o café e outra a apontar para o pátio da frente. Comecei a sentir-me um pouco mais segura, mas mantinha sempre um estado de alerta. Cerca de 2 semanas depois, numa tarde tranquila com poucos clientes, uma figura familiar apareceu de repente à porta do café. Fiquei gelada. Era Dona Pilar, a minha ex-sogra. Mas hoje parecia completamente diferente. O seu habitual ar de elegância e arrogância tinha desaparecido. Vestia roupa mais simples. O seu rosto estava abatido e, em vez do seu olhar afiado, havia uma certa tristeza. Entrou, hesitante, e olhou para mim com olhos inquisitivos. Filha, vim ver-te. Fiquei atrás do balcão com os braços cruzados, sem dizer uma palavra, friamente. Sabia que isto era mais um ato de teatro. A Dona Pilar, ao não obter resposta, fez uma expressão de dor. Secou uma lágrima furtiva. Sei que errei. Lamento. Desde que foste embora, o João não é o mesmo. Bebe todos os dias e vê. Luacim destroça-me por dentro. A culpa é toda minha. Eduquei-o mal. A sua atuação era tão convincente que, se não fosse pelo mal que ela e o filho me tinham causado, quase a teria acreditado. Continuei em silêncio. Ao ver que o sentimentalismo não funcionava, mudou de tática. Pôs uma cesta cuidadosamente embrulhada sobre a mesa. Sei que não me queres ver. Só vim ver como estavas. Fico feliz por teres aberto um café tão bonito. Trouxe um pouco de chá de tilha que preparei eu mesma. Bebe-o, acalma-te e esquece tudo o que foi mal no passado. Empurrou a cesta na minha direção. Lá dentro havia uma grande garrafa de vidro com um líquido de um verde claro. O seu sorriso parecia muito bondoso, mas eu sabia que por trás dele se escondia um plano malvado. Dei uma olhadela para o canto do teto, onde a pequena câmara gravava tudo em silêncio. Decidi entrar no jogo dela. Suspirei, fingindo cansaço. Já são águas passadas. Também não quero remexer nisso. Obrigada pela sua preocupação, senhora. Chamei-lhe senhora de propósito. O rosto da Dona Pilar contraiu-se por um momento, mas rapidamente voltou à sua expressão lastimosa. Ainda estás zangada comigo. Mas, por favor, aceita o meu gesto. Sentar-me-ei um momento e irei embora em seguida. Sentou-se numa cadeira próxima. Os seus olhos continuavam a percorrer o café e de vez em quando olhava para mim de soslaio, como se esperasse que eu bebesse a infusão. Peguei na garrafa, senti o frio do vidro.
Dediquei a Dona Pilar um sorriso sociável. O chá de tilha tem muito bom aspecto. Servirei uma chávena para si também. A Dona Pilar abanou a mão apressadamente, com um sorriso algo forçado. Não, não, preparei-o para ti. Bebe-o tu. Por favor, toma uma chávena por mim. Fui eu que o fiz. É limpo e bom para a saúde. Repetiu que o tinha feito ela mesma, como se temesse que eu não acreditasse nela. A sua insistência confirmou as minhas suspeitas. Peguei numa chávena e fiz menção de servir. Os olhos da Dona Pilar brilharam, seguindo cada um dos meus movimentos. Mas precisamente quando ia inclinar a garrafa, franzi o sobrolho de repente e levei uma mão ao estômago. A Dona Pilar perguntou, preocupada: "O que se passa contigo?" Fiz um gesto como se não fosse nada. Não é nada, deve ser o refluxo outra vez. Ultimamente, se como algo que não conheço, sinto-me mal. O médico disse-me para não tomar chá nem café por um tempo. Lamento muito, senhora. Agradeço o detalhe, mas não posso bebê-lo agora. Disse-o com um tom cheio de pesar. Vi claramente a decepção cruzar o seu rosto, mas ela escondeu-a rapidamente com um sorriso compassivo. Ah, puxa, essa doença é muito incômoda. Se não podes beber, deixa estar. Toma quando te sentires melhor. Ficarei mais um pouco e depois vou-me embora, que se faz tarde. Ficou sentada mais alguns minutos, a conversar sobre trivialidades, e depois levantou-se para ir embora. Antes de sair, não se esqueceu de me lembrar. Bebe o chá de tilha, hã? É bom para a saúde. Sim, claro. Acompanhei-a até a porta sem perder o sorriso. Quando a sua figura desapareceu atrás da colina, o meu sorriso desvaneceu-se instantaneamente. Fechei a porta com um estrondo e tranquei-a. Olhei para a garrafa de chá de tilha sobre a mesa e senti um arrepio. Se eu não estivesse alerta hoje e o tivesse bebido, o que teria acontecido? Provavelmente teria ficado profundamente adormecida e, ao acordar, talvez me tivessem levado para algum sítio ou algo pior. Não queria nem pensar nisso. Olhei para a câmara com a sua luz vermelha a piscar e agradeci mentalmente ao Mateus. Liguei-lhe de imediato. Mateus, podias vir ajudar-me com uma coisa. Meia hora depois, o Mateus chegou. Expliquei-lhe toda a situação. Ele olhou para a garrafa com expressão grave. Não disse muito, apenas: "Levo isto para analisar. Tu não te mexas de casa e fecha bem as portas." Sentei-me no café, à espera, nervosamente. Cerca de 2 horas depois, o meu telemóvel tocou. Era o Mateus. Sofia. A sua voz do outro lado soava muito tensa. Já tenho os resultados. Na infusão foi detetada uma alta concentração de diazepam. É um sedativo muito potente. Se o tivesses bebido, terias ficado profundamente adormecida durante pelo menos 12 horas, sem poder acordar. Ao ouvir aquilo, senti um frio glacial percorrer-me o corpo. Era exatamente o que eu pensava. Eles não tinham vindo apenas para me assediar. Tinham tentado raptar-me. O pano tinha caído e o verdadeiro rosto do demônio tinha ficado a descoberto. Quando o choque passou, uma forte determinação surgiu juntamente com a ira. Não ia deixar que o plano deles se cumprisse. Desta vez, não ficaria em silêncio. Não aguentaria. Não fugiria. Iria levá-los à justiça. Na manhã seguinte, fui com o Mateus a um pequeno escritório de advogados no centro. Era o escritório de um amigo do Mateus, um advogado competente e empenhado. Sentei-me à sua frente e expliquei com calma toda a história, desde o confronto do João até ao complô de envenenamento da Dona Pilar. Pousei sobre a mesa uma pen USB, um relatório de laboratório e o meu certificado de divórcio. Nesta pen está a gravação da câmara com toda a cena da minha ex-sogra a vir à loja, a entregar-me a garrafa e a insistir para que eu a bebesse, disse, articulando cada palavra. E este é o resultado da análise dessa infusão. E isto prova que já não estou casada com o filho dela. O advogado examinou todas as provas meticulosamente. Viu o vídeo várias vezes e leu o relatório do laboratório com atenção. Depois de rever tudo, levantou a cabeça e olhou para mim. Nos seus olhos havia um vislumbre de admiração.
Dona Sofia fez um excelente trabalho ao reunir as provas desta maneira tão perfeita. Com o que temos, podemos denunciá-la por tentativa de ofensa à integridade física. É um ato claramente premeditado que poderia ter tido consequências muito graves. O Mateus, sentado ao meu lado, pegou na minha mão para me dar forças. Queremos que tudo isto se resolva por completo. Queremos que a Sofia esteja segura. O advogado assentiu. Compreendo. Dada a gravidade do assunto e o anterior confronto do seu ex-marido, podemos solicitar à polícia medidas cautelares, concretamente uma ordem de afastamento de emergência. Não poderão aproximar-se de si nem do café a uma distância determinada. Ao ouvir aquilo, senti um pouco de alívio. Era exatamente o que eu mais precisava naquele momento. Então, o que devemos fazer agora? Perguntei. Agora mesmo, redigiremos uma queixa, anexando todas estas provas, e apresentá-la-emos na esquadra da Polícia de Aveiro. Com provas tão claras, confio que a polícia iniciará a investigação rapidamente. Naquela tarde, fui com o advogado à esquadra. Não tremi nem chorei. Declarei toda a situação com clareza. Tinha vindo reclamar a minha própria justiça. Quando saí da esquadra, já entardecia. O crepúsculo alaranjado tingia o horizonte. Respirei fundo o ar limpo de Aveiro. Pela primeira vez em muito tempo, senti que me tinha tornado realmente forte. Já não era o cordeiro que fugia a tremer de medo. Tinha aprendido a ser um ouriço, a mostrar os espinhos para me proteger. Apenas 2 dias depois, a lei demonstrou o seu rigor. Recebi uma chamada do advogado. Sofia, acabaram de me ligar da esquadra. Convocaram a Dona Pilar e o Sr. João para depor. A ordem de afastamento também foi aprovada pelo juiz. Eu estava no café nesse momento. Ao ouvir a notícia, as mãos tremeram-me de emoção. Finalmente, o dia tinha chegado. Soube que a polícia foi até ao hotel onde o João e a Dona Pilar estavam hospedados. A aparição repentina dos agentes, com uma citação, deixou-os atônitos. Serem escoltados pela polícia para fora do átrio do hotel, sob os olhares curiosos de tanta gente, foi uma grande humilhação para eles, que tanto valorizavam as aparências. Na esquadra, a Dona Pilar negou tudo no início, alegando que só me tinha levado à infusão pela minha saúde, sem má intenção. Até interpretou um drama lacrimogênio, acusando-me de a denunciar falsamente por rancor. Mas quando a polícia projetou o vídeo da câmara num ecrã grande, todas as suas desculpas se desmoronaram. O vídeo mostrava a sua expressão hipócrita, as suas palavras doces e a sua suspeita insistência. E quando o relatório do laboratório com a anormalmente alta concentração de diazepam foi posto sobre a mesa, ela desabou por completo. O João, como cúmplice, também não pôde negar. Baixou a cabeça e não disse nada. Finalmente, admitiram todo o complô. A sua intenção era raptar-me, levar-me de volta a Lisboa e obrigar-me a reconciliar-me com o João, ou pelo menos controlar-me. Nunca imaginaram que a presa que consideravam fraca pudesse armar uma cilada tão afiada. Como o ato não teve consequências graves, evitaram uma pena de prisão, mas receberam uma lição muito cara. Ambos foram multados em 10.000 euros cada um total de 20.000 euros, por alteração da ordem pública e tentativa de ofensa à integridade física. E o mais importante, tiveram de assinar uma declaração e cumprir a ordem de afastamento do juiz. A partir desse dia, não podiam aproximar-se a menos de 200 metros de mim, da minha casa ou do meu café. Se o incumprissem, receberiam um castigo mais severo. No dia em que recebi a resolução judicial na minha mão, senti uma paz verdadeira. Não era apenas um pedaço de papel. Era um escudo sólido que me protegia dos fantasmas do passado. O João e a Dona Pilar tiveram de abandonar Aveiro, humilhados. Pouco depois, naquela tarde, sentei-me no alpendre do café, a contemplar em silêncio o pôr do sol. O Mateus e a Ana voltavam de um passeio. Ao ver-me, a Ana correu para os meus braços. Dona Sofia, tive saudades. Abracei-a e acariciei-lhe o cabelo. O Mateus, ao seu lado, olhava para nós com um sorriso terno.
Eu sabia que a porta do inferno se tinha fechado e que uma nova porta de felicidade se abria de par em par para mim. Depois de tudo terminar, pela primeira vez senti-me verdadeiramente a salvo. Com a partida do João e da Dona Pilar, Aveiro recuperou a sua tranquilidade para mim. O escudo legal deu-me uma sensação de segurança absoluta. Já não tinha de tremer de ansiedade cada vez que um desconhecido entrava na loja, nem sobressaltar-me durante a noite. A minha vida voltou gradualmente a uma órbita suave e pacífica. A minha relação com o Mateus também evoluiu de forma natural. Ele não tinha pressa, não me prometia um futuro distante. Simplesmente estava ao meu lado em silêncio, ajudando-me com as pequenas tarefas do café, cuidando juntos do pequeno jardim e, por vezes, passeando com a sua filha pela beira da ria numa tarde preguiçosa. Era como um riacho fresco que curava lentamente as feridas da minha alma. Numa tarde de final de outono, depois de fechar o café, o Mateus propôs-me dar um passeio. Disse que havia um lugar muito bonito que queria mostrar-me. Caminhamos por um trilho junto à costa. O sol punha-se lentamente atrás dos pinhais, tingindo todo o mar de uma cor dourada. A paisagem era tão bonita como uma pintura. Paramos numa clareira junto ao mar, debaixo de um velho jacarandá cheio de flores roxas. O Mateus olhou para mim. O seu olhar era mais suave e sincero do que nunca. Sofia, sei por quanta dor passaste. Sei que ainda tens feridas no teu coração. Não posso prometer-te que apagarei todas essas feridas, mas prometo-te que estarei ao teu lado para que se tornem memórias do passado. Fez uma pausa, respirou fundo e continuou. Não sou tão rico nem tão capaz como o teu ex-marido. Só tenho um coração sincero, um ombro forte em que te podes apoiar e uma filha pequena que gosta muito de ti. Então, de repente, ajoelhou-se. Tirou uma pequena caixa de veludo azul do bolso. Lá dentro, não havia um caro anel de diamantes, mas um anel de prata delicadamente desenhado com a forma de uma margarida, a minha flor favorita. Sofia, casas comigo? Formemos uma família juntos, criemos a Ana e caminhemos juntos o resto das nossas vidas. Não deixarei que voltes a sofrer qualquer dano. As lágrimas corriam pelas minhas bochechas sem cessar, mas desta vez eram lágrimas de felicidade. Depois de tudo o que tinha passado, pensava que o meu coração já não poderia amar, mas o homem que tinha à minha frente provou-me que estava enganada. Com a sua amabilidade, a sua paciência e o seu amor sincero, tinha voltado a derreter o meu coração gelado. Sem dizer uma palavra, assenti entre lágrimas. O Mateus, louco de alegria, levantou-se e pôs-me o anel suavemente no dedo. Ficava-me perfeito. Abraçou-me com força. Foi um abraço verdadeiramente caloroso. A brisa do mar soprava suavemente, trazendo o aroma da erva, das árvores e das flores. Eu sabia que tinha encontrado o meu verdadeiro refúgio na vida. Desde esse dia, a minha vida encheu-se de felicidade. Não tivemos um casamento grandioso. Simplesmente celebramos uma festa simples e calorosa no cantinho da Sofia. Compareceram os nossos vizinhos mais próximos e o amável casal que me tinha resgatado naquela estrada da Serra da Arrábida. E, claro, não podia faltar a protagonista, a Ana. A menina, com um vestido branco de princesa, corria por todo lado, mostrando a todos o anel de margarida na minha mão. A Dona Sofia agora é a minha mamã. O ambiente estava cheio de risos, era caloroso e sincero. Era tudo o que eu sempre tinha querido. Cerca de um ano depois de me casar, quando a minha vida estava completamente estável e em paz, recebi uma chamada inesperada de uma velha amiga de Lisboa. Era uma das poucas amigas com quem ainda mantinha contato. Alguém que tinha sido testemunha do meu casamento infernal. Depois de alguns cumprimentos, hesitou. Sofia, tenho uma coisa para te contar, mas não sei se deveria. É sobre o teu ex. Fiquei em silêncio por um momento e depois respondi com calma. Não te preocupes, diz lá. Do outro lado, a voz da minha amiga soava algo pesarosa. A empresa do João faliu. Depois do escândalo em Aveiro, a sua reputação foi por água abaixo.
Os seus clientes mais importantes cancelaram os contratos. E, além disso, como não parava de beber e não trabalhava, era uma questão de tempo. Ao ouvi-lo, não senti nada no meu coração. Era a consequência lógica dos seus atos. A minha amiga continuou. E a dona Pilar, depois de pagar a multa e a humilhação no bairro, tem vergonha de olhar para as pessoas. Para pagar as dívidas do filho, vendeu o chalé grande e agora os dois vivem num pequeno apartamento nos subúrbios. Está completamente destroçada. Parece 10 anos mais velha. O karma realmente não perdoa a ninguém. A sua arrogância, o seu desprezo pelos outros e os seus planos malvados tinham-se finalmente virado contra eles. E a Lúcia? Perguntei quase sem me dar conta. Ah, essa, zombou a minha amiga. Assim que o João faliu, o tal Marcos cortou a relação de imediato. Ao que parece, a mulher desse soube de tudo e armou um escândalo. Agora, ela está a criar o filho sozinha e passa muito mal. Trabalha numa loja de roupa para conseguir chegar ao fim do mês. Fiquei em branco por um momento. Uma peça de teatro cheia de mentiras e cálculos. No final, todos os atores tiveram um final miserável. Não me senti nem satisfeita, nem feliz. Apenas senti pena do meu eu do passado, que se tinha visto envolvido nesse turbilhão. Desliguei o telefone e fui para o alpendre. O Mateus estava a regar o campo de lavanda com a Ana. O riso de pai e filha ressoava. Olhei para eles e senti uma paz estranha. O passado tinha realmente ficado para trás. Uma semana depois de falar com a minha amiga, recebi uma encomenda desconhecida. Não tinha remetente, apenas a morada de um escritório de advogados de Lisboa. Abria por curiosidade. Lá dentro havia uma carta escrita à mão num papel velho e amarrotado. Reconheci no instante a letra do João. Não por expectativa, mas por uma vaga inquietação. O que quereria ele agora? Respirei fundo e comecei a ler. Sofia, quando leres isto, provavelmente estarás a viver muito feliz. Eu estou no fundo do poço da minha vida. Não te escrevo para te pedir perdão. Sei que não o mereço. Também não para te suplicar que comecemos de novo. Sei que é impossível. Escrevo-te porque pela primeira vez na minha vida quero pedir-te desculpa sinceramente. A sua letra era trêmula e, em alguns sítios, estava borrada, como se umas lágrimas a tivessem manchado. Perdi tudo, Sofia. O negócio, o dinheiro, a honra. Antes, pensava que isso era o mais importante. Mas sentado sozinho neste pequeno apartamento alugado, dei-me conta de que o mais valioso que perdi foste tu. Perdi a melhor esposa do mundo, a pessoa que me amou e se sacrificou por mim incondicionalmente. Sempre dei por garantida a tua presença. Pensava que, fizesse o que fizesse, estaria sempre ali à minha espera. Fui demasiado arrogante, demasiado estúpido. Ouvi a minha mãe. Foquei-me nas aparências e não me dei conta de que estava a destruir a minha própria felicidade com as minhas próprias mãos. Durante todo este tempo, vivi com culpa e arrependimento. Todas as noites, lembro-me do teu choro. Lembro-me de como te deixei sozinha naquela estrada. Atormenta-me. Não espero que voltes. Só quero que saibas que me arrependo de verdade. Este pedido de desculpa pode chegar demasiado tarde, mas ainda assim quero dizer-te. Por tudo, lamento. Espero que sejas feliz. João. Terminei de ler a carta e dobrei-a em silêncio. Sem lágrimas, sem ira, sem satisfação. O meu coração estava estranhamente em paz. Talvez quando uma pessoa experiencia o fim da dor, o ódio também desaparece. Saí para o pátio, onde o Mateus estava a ensinar a Ana a desenhar. Aproximei-me do velho grelhador que usávamos para queimar as folhas secas do jardim. Atirei a carta para o fogo. As chamas avivaram-se e devoraram o papel num instante. O Mateus aproximou-se e pegou na minha mão suavemente. Passa-se alguma coisa? Neguei com a cabeça e sorri-lhe. Não é nada, só estava a queimar a última brasa do passado. Eu tinha perdoado o João, não porque ele merecesse o perdão, mas porque eu merecia a paz.
Este perdão não era para lhe dar a ele uma oportunidade, mas para me dar a mim mesma uma libertação completa. A partir deste momento, o passado realmente já não me devia nada. As borboletas dançavam sobre os arbustos de margaridas. O ar fresco trazia o cheiro à terra, a pinheiros e ao café acabado de fazer que eu tinha preparado. Estava sentada num baloiço de madeira com um livro na mão, mas não conseguia desviar o olhar da cena que tinha à minha frente. O Mateus levava a Ana, as cavalitas, a brincar à apanhada no pequeno jardim. O riso cristalino da menina e o riso carinhoso dele misturavam-se, criando a música mais feliz e simples que alguma vez tinha ouvido. A Ana, ao ver que eu a olhava, desceu das costas do pai e correu para os meus braços. Mamã Sofia, o papá Mateus é demasiado rápido, não consigo apanhar. Lô, abracei-a e beijei-lhe o cabelo macio. Que te parece se depois a mamã e tu nos aliarmos para apanhar o papá Mateus? Sim, gritou a menina, louca de alegria. O Mateus aproximou-se e sentou-se ao meu lado, passando o braço pelos meus ombros de forma natural. O que é que vocês as duas estão a tramar? Apoiei a cabeça no seu ombro e sorri misteriosamente. Ficamos assim sentados, a contemplar em silêncio o jardim e ao longe o mar brilhante de Aveiro. Não eram precisas palavras grandiloquentes nem promessas eternas. Às vezes, a felicidade era simplesmente estar num espaço tão pacífico com as pessoas que se ama. De repente, dei-me conta de que a vida é como um vasto oceano. Às vezes é tranquilo e claro, mas outras vezes as tempestades rugem e as ondas gigantes açoitam. Uma vez, fui arrastada pelas ondas da traição e da mentira e pensei que nunca mais conseguiria vir à tona. Mas nadei por mim mesma e encontrei o meu próprio farol. E esse farol eram o Mateus e a Ana, esta casa e esta vida pacífica. Eles provaram-me que depois da tempestade vem sempre a bonança e fizeram-me acreditar que o amor verdadeiro e a bondade sempre existem. Eu tinha encontrado o homem com quem poderia navegar através de todas as tempestades e contemplar todos os belos mares do mundo. Fechei os olhos e respirei fundo. Cheiro a flores, a terra e a felicidade. Eu tinha realmente renascido, mais forte e mais serena do que nunca. O novo capítulo da minha vida, um capítulo cheio de sol e risos, tinha acabado de começar de verdade.